Vamos aí então, pessoal. Resolver os exercícios aqui, ó. Esse quinto aqui a gente tinha resolvido, fui resolver correndo aí na última aula. Acabei não prestando atenção aqui, então, por favor, pessoal. Ele fala sobre tensões iguais aplicadas aí nas lâmpadas, né? Então, para as tensões serem iguais, ambas aí de 110, você tem que ter lâmpadas iguais, ou então algo que me represente aí uma divisão iguais, uma divisão igual entre as lâmpadas. Por exemplo, é o que acontece aqui no 1, ó. Como você tem aqui duas lâmpadas de 60 watts associadas em paralelo, a potência total dessa associação em paralelo seria 120 watts. Então é como se você tivesse duas lâmpadas de 120 watts associadas em série. E aí, nesse caso, a tensão vai ser dividida igualmente. Então seria 110 volts para cá e 110 volts nessa outra região em paralelo. Então essas lâmpadas aqui todas iriam funcionar com 110 volts, é por isso que dá a resposta D aí, ó, a 1 e a 3 que funcionam corretamente. Então vamos dar uma olhada agora nesse outro aqui da FUVEST. Olha que bonitinho. Você tem aí um circuito, né? Ele está um pouco diferente, pessoal, porque ele está te dando uma diferença de potencial entre dois pontos. Mas você pode pensar que é o seguinte: ele te dá aqui um potencial nulo, né? Então é como se você tivesse aqui, ó, uma fonte de tensão ligada aqui, ó, um U entre esses dois pontos, tá? E esse U, claro, é de 5 volts a DDP. Lembrando que é exatamente isso que significa diferença de potencial entre dois pontos, certo? E aí, se você recordar, para você criar corrente elétrica, você tem que ter, claro, um circuito fechado aí, mediante essa diferença de potencial, tá? O que ele está pedindo no exercício é a DDP entre A e B. Então, seria o UAB. Só que é o seguinte, ó, como que vai ser estabelecida a corrente? Corrente sempre sai do maior potencial, vai para o menor. Então seria ela saindo daqui, um I total, tá? Aí você fala, uma parte vai para a direita, outra parte vai para a esquerda. Não, não tem corrente nesse resistor aqui de 4 quiloohms. Aqui não passa corrente. Por quê? Poxa, se a corrente vier para cá, ela vai para onde? Ponto A é um ponto qualquer, aqui é o fio aberto, tá? Então a corrente só vai ser percorrida aqui, ó. Ela vai vir, vou colocar até do outro lado para não confundir. Ela vai passar por esse outro resistor aqui, então é a própria corrente total. Aqui sim, ó, aqui ela é dividida, uma parte vem para cá e outra parte vem para cá. E como os dois resistores são iguais, né? Então a corrente vai ser dividida igualmente. Então aqui seria I sobre 2 e aqui também seria I sobre 2, tá? Tá. Seguinte, então ele quer DDP praticamente, ó, como esse resistor aqui não vai influenciar, esse que eu risquei, ele quer, é como se aqui fosse o ponto A, certo? E aqui fosse o ponto B. Ou seja, ele vai querer a diferença de potencial nesse resistor aqui, ó, nesse daqui. Qual o TDP que ele está submetido. Então, se eu calcular essa corrente total, multiplicar pela resistência desse cara aqui, eu consigo achar a DDP entre A e B. Aqui, ó. Escrevi aqui estranho. Eu consigo achar essa tensão entre esses dois terminais, certo? Bom, para achar essa corrente total, eu vou calcular a resistência equivalente do circuito. Nessa primeira parte aqui tá simples, ó. São dois resistores em paralelo, né? Como que eu faço aí, ó? Bom, como que eles são iguais, a resistência equivalente entre esses dois aqui, vou chamar entre P, pode ser dada por isso. Você pega o valor de um só e divide pelo número de resistores que você tem. Então, seria o quê? A resistência equivalente entre esses dois. 2 dividido por 2 costuma dar 1, né? 1 quiloohm, certo? Tá. Aí você é como se tivesse ficado aí somente dois resistores em série. Portanto, você vai ter aí a resistência equivalente total do circuito. Vai ser o anterior ali, o entre A e B, que seria 4 quiloohms,
certo? Mais 1 kΩ. Então, a resistência equivalente total é 4 aquele ali? Isso. Olha aí. Então, vai ser 5 kΩ, certo? Tá. Então, quanto que vai dar a corrente total? Claro, você vai aplicar a primeira lei de Ohm. O total é igual a resistência equivalente total aí, vezes a corrente total. Então, vai ter 5 é igual a 4 vezes 10 ao cubo, ou quilo ali, né? Vezes o I total, certo? Então, eu posso deixar que o I total vai ser isso daqui, ó. 5 quartos vezes 10 a menos 3 ampere, ou 5 quartos miliamperes. Tranquilo? Tá. Calculei a corrente total, agora vou calcular a tensão entre os pontos A e B. Como que eu... Oi? Aonde? Ah, perdão. Oh, meu Deus do céu. Olha, se não é você, né, Natália? Ih, cabeça no... Aqui, ó. 4, 5. Aí, 5. Então vai dar 1 aqui. Isso aí. Deixa eu colocar aqui. É que eu coloquei 1? Será que eu coloquei 5? Não, isso daqui é um 5. É. Então, apagado isso daqui, você vai ficar... Paga. Quer pagar por quê? Aí. 1 vezes 10 a menos 3, ou 10 a menos 3 miliamperes. Certo? Então, agora, para você calcular a tensão entre os terminais A e B, o que a gente vai fazer? Entre os terminais A e B, você só tem um resistor de 4 kΩ. Então, vai ser esse resistor de 4 kΩ vezes a corrente que está passando por ele. Certo? Então, o entre A e B é 4 kΩ, é 4 vezes 10 ao cubo. Corrente total é 10 a menos 3. Então, você fica com uma tensão entre A e B, vai cortar ali, de 4 volts. Olha aí. Suave, certo? Quanto que seria a tensão no restante aqui, ó? Entre B e o ponto zero? É obviamente que vai ser 1 volts, mas ele está só pedindo ali entre os pontos A e B, né? Você vai desconsiderar esse cara aqui, que não passa corrente, não tem queda de potencial. E, aliás, isso é importante, viu, pessoal? Então, aqui entre A e B, ele oferece uma queda de potencial de 4 volts. E entre B e o ponto zero aqui, seria mais uma queda de potencial de 1 volts, totalizando aí os 5 volts que é fornecido. Então, a resposta B de bolinha de queijo. Certo? Vamos aí, ó. Esse daqui já entra aí na apostila 6, ó. Então, ó, circuito a seguir, as lâmpadas 1 e 2 são idênticas e suas resistências elétricas iguais a R. Já as lâmpadas 3 e 4 possuem resistências elétricas, respectivamente, iguais a R sobre 2 e 3R sobre 2. A diferença de potencial U é mantida constante. Então, está aqui ligado aí numa fonte de tensão, tá? Então, aqui, ó, você tem dois ramos, né? Posso chamar aqui esses dois pontos de A e B, dois ramos ligados em paralelo. Então, o ramo superior, que seria esse daqui, 1 e 2, né? Você vai ter uma resistência equivalente de quanto? Bom, cada um tem uma resistência R, então a resistência equivalente superior vai ser 2R, soma as duas. Embaixo, você tem o R aqui como R sobre 2 e esse daqui como 3R sobre 2. Então, a resistência equivalente no ramo de baixo vai ser quanto? Se você somar os dois, né, ó, R sobre 2 mais 3R sobre 2, opa, mais 3R sobre 2 é igual 4R sobre 2, que é igual a 2Rs. Então, percebam o seguinte, você tem aqui uma
resistência na parte superior igual a resistência na parte inferior. O que vai acontecer aqui? Bom, vamos supor que a corrente venha daqui, ó. Venha desse lado. Seria o I total. Vou chamar somente de I. Seria somente I. Ela chega nesse nó aqui no ponto A, ela é dividida igualmente. Por que ela vai ser dividida igualmente? Porque as resistências em cima é igual a resistência embaixo. Então vai I sobre 2 aqui e I sobre 2 aqui. Certo? Tá. Ele vai falar o seguinte: caso a lâmpada 3 queime, parando de funcionar, podemos afirmar que, poxa, se essa lâmpada queimar aqui, ó, o que vai acontecer? Não vai ter mais essa corrente aqui, certo? Tá. A diferença de potencial continua sendo a mesma, porque os dois ramos estão associados em paralelos. Então, a diferença de potencial do ramo superior continua sendo a B. A corrente do ramo superior vai mudar? Não, continua a mesma. Está submetida à mesma tensão. O que muda? Essa corrente aqui. Essa corrente aqui passa a ser somente o que você tem no ramo superior, passa a ser somente I sobre 2, ou seja, a corrente total cai pela metade. Antes era a soma das duas correntes, né? E agora ela cai pela metade. Então é exatamente o que fala na letra B, ó. A intensidade da corrente total reduzida pela metade, mais o brilho das lâmpadas 1 e 2 não é alterado, ela continua sendo submetida à mesma tensão, tá? E claro, a lâmpada 4 não vai funcionar porque interrompeu a corrente na parte inferior. Essa é a grande problema quando nós temos aí duas lâmpadas ou mais lâmpadas em série. Lembrem-se das lampadinhas de Natal. Já não é mais assim, mas antigamente aí se queimava uma, todas as outras paravam de funcionar. Certo? Tranquilo. Olha esse daqui, ó. Isso daqui é bem interessante, ó. Circuito a seguir, a resistência equivalente entre os pontos A e B é igual a... Pessoal, o que vocês têm que fazer? Um circuito que é meio complicado, que não dá para você entender onde que está em série, onde que está em paralelo, tá? Procurem pontos com mesmos potenciais. Como assim? Aqui é o ponto A, né? Então é como se você tivesse entre A e B uma tensão aí qualquer, tá? Tá. Aqui é um outro ponto. Então aqui eu posso chamar também de A. Por quê? Daqui para cá você não tem nenhum resistor. Então, se passar corrente aqui, não vai mudar o potencial, não vai oferecer uma queda de tensão. A mesma coisa acontece com aqui, que também é A. E se você olhar aqui, ó, nessa outra parte aqui, ó, vindo pela parte de cima, você chega até aqui, aqui também é A. Certo? Tá. Aí aqui, bom, aqui é B. Porque ó, você via da esquerda para a direita, tem resistores aí, então vai oferecer uma queda de potencial. Então não é a mesma tensão. Mas aqui da direita para a esquerda, ó, aqui é B, aqui também vai ser B e aqui também é B. Pronto. Identificou todos os pontos aí com a mesma tensão. Por que isso vai ser importante aqui para vocês? Ó, se você olhar para esse cara aqui, esse resistor de 3 ohms, ele está submetido a uma tensão que seria a tensão AB, ó. Tá vendo? Tá ligado entre A e B. Pronto. Esse cara aqui, ó, resistor de 2 ohms, ele também está submetido a uma tensão, ele está ligado entre os terminais A e B. Certo? Esse outro cara aqui também, ó, ele também está ligado entre os terminais A e B. E aí, se você olhar esse último aqui também, ele também está ligado, ó, A aqui, B aqui. Ou seja, todos os resistores estão ligados aí entre os mesmos terminais. Então, é como se você tivesse esses 4 resistores em paralelo. Olha aqui, você tem A aqui, que é A, é como se você tivesse uma situação assim, ó. 1, 2, opa, vai ficar meio ruim o desenho. 3, ó, os 4 resistores, todos aí ligados entre os mesmos pontos, em paralelo. Tá? Então, como que você vai calcular
a resistência equivalente entre tais pontos aí? Bom, você tem todos em paralelo, você vai fazer isso daqui, ó. 1 sobre resistência equivalente é igual a 6, 3, 2, 1. Então, 1 sobre 6, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 1. Podia fazer par a par, mas acho que dá mais trabalho. Então, vamos fazer aqui dessa maneira. O mínimo vai ser 6. Opa! O mínimo é 6. Então, fica 1, mais 2, mais 3, mais 6. Olha aí. Então, você vai ficar 1 sobre resistência equivalente é igual a 2, 3, 6, 12. 12 dividido por 6 vai inverter dos dois lados, né? Ou você pode pensar que multiplicou em cruz, você vai chegar a uma resistência equivalente de meio ohm. Tranquilo? Resposta A. Exercício bem simples. Olha, parece um bicho de 7 cabeças, né? Pô, você ficar pensando em corrente aqui, nossa, como que vai estar a corrente? Todos os resistores aqui estão associados em paralelo. Muito suave. De boa? Então, vamos pro próximo aqui, ó. Quantos tem? 4 só? Então, hoje vai ser tranquilo. Um arquiteto está finalizando o projeto de iluminação da sala do apartamento de um cliente, mas ele tem que tomar cuidado, pois todas as lâmpadas estão ligadas aí em um circuito simples, protegido por um fusível de 8 amperes, onde também serão ligados aí outros equipamentos. Nesses equipamentos, os seus valores nominais estão descritos na tabela a seguir. As lâmpadas têm potência nominal igual a 5 watts. Imaginando a situação que todos os aparelhos estejam funcionando simultaneamente, o maior conteúdo de lâmpadas desse tipo que ele poderá utilizar é... O que vocês têm que pensar aqui, pessoal? Mais para frente, aí a gente vai falar somente aí sobre essas instalações residenciais, mas eu já vou dar a ideia para vocês. Até o próximo exercício eu já trabalho um pouco com isso. Que seria a ideia de como que funcionam as fases. Acho que vocês já ouviram falar sobre isso. No caso aqui, a gente está trabalhando com uma diferença de potencial de 110 volts. Então, as fases, né, como se você tivesse uma fase positiva aqui, por exemplo, poderia ser negativa também, ó, 110 volts, e uma outra fase nula, ou também chamado neutro, certo? Tá. Então aqui, obviamente, você já percebe aqui que você tem uma DDP de 110 volts. E aí você tem aqui, ó, todos os objetos aí, todos os eletrodomésticos ligados de maneira paralela entre essas duas fases. Então você vai ter ali uma televisão ligada para cá, ó, TV aqui, você tem aí o videogame, né? Videogame, vou colocar VG. Você tem aparelho de som, vou colocar som aqui. Você tem aí o frigobar. O frigobar é luxo, hein? Um frigobar. E você pode ter também aí uma porrada de lâmpadas. Só que o que acontece? Você ligando todos aí, claro que numa reinstalação residencial, em cada ramo desse daqui, ó, você vai ter um interruptor, né? Ou você pode pensar a própria tomada, tudo mais. O que acontece? Cada um desses daqui consome uma corrente. Então, aqui você tem a corrente, eu vou chamar de I1. Aqui você tem a corrente desse daqui. Você tem I2, você tem a corrente do som. Por aí vai. Da onde que vem essa corrente? Vem lá da rua, né? Vem do poste, digamos assim. Que é a corrente total, a corrente que chega na chega no quadro de força, digamos assim. Claro que essa corrente total vai ser a soma. Opa, parou de funcionar aqui por. Não. Aqui, ó. Essa corrente total vai ser a soma das correntes individuais. Então, quanto maior quantidade de equipamentos ligados aí, maior
essa corrente aqui. E isso é perigoso. Por quê? Porque a corrente ela é diretamente proporcional ao efeito Joule, ao aquecimento. Então, dependendo do fio condutor que você tem ali, ele pode aquecer. E isso pode dar aí um sobreaquecimento, né, tudo mais. Isso é perigoso, certo? Então, por isso que a gente instala aí. Hoje não existe mais, hoje não é mais fusível. Hoje é o chamado disjuntores, tá? O que é os disjuntores? Quando no quadro de força você tem aquela chave lá, certo? Essa chave, ela desarma dependendo de um certo valor. No caso, ele está falando aí de um fusível. Fusível é a mesma ideia, só que o fusível ele queima. Se você superar a corrente limite, ele queima, então você tem que trocar. Antigamente você tinha isso nas casas, você tinha esses fusíveis, uns de cerâmica, que sempre você tinha que ter um reserva, porque se você ligasse chuveiro, ferro de passar tudo ao mesmo tempo, ele queimava e aí você tem que trocar. Era uma medida de segurança. Hoje você tem a chave, ela desliga automaticamente, ela abre, e aí você tem que voltar lá e ligar novamente, claro, antes de desligar todos os equipamentos aí. Então aí, o máximo que vai estar ligado é o máximo que esse fusível aguenta é 8 amperes. Então o que a gente pode falar aqui? Ó? Que a potência total aí máxima vai ser o quê? É igual esse U total, que é 110, vezes esse I total, certo? Tá, então, potência total aí, máxima, é igual a 110 vezes 8. Então, você fica com uma potência máxima de 880 watts, joule per second, tá? Tá, mas quais equipamentos que ele vai ligar aqui? Bom, televisão, videogame, aparelho de som e frigobar. Vamos ligar todos esses daqui. Então, a potência, que eu vou chamar uma potência total secundária aqui, ó, de a potência da TV, mais a potência do som, mais a potência do videogame, mais a potência do frigobar. Então vai ser 330 mais 180, 126, 195. 180, 126 e 195. Certo? Deixa eu ver quanto que dá isso. Vou fazer as contas aqui para não fazer cagada. Deixa eu ver aqui. 330 mais 180 mais 126 mais 195. Então você chega numa potência aqui total de 831 watts. Ou seja, sobra quanto ainda para você? Vai sobrar 49, né? Então aqui, ó, potência aí das lâmpadas total que ele pode destinar para as lâmpadas é igual a potência máxima menos essa potência total que eu calculei agora. Poderia ter feito direto, mas quis fazer por partes aqui para analisar com vocês. Menos essa potência total. Então, potência das lâmpadas é igual a 880 menos 831. Sobra 49 watts que ele pode utilizar nas lâmpadas. Só que cada lâmpada consome 5 watts. Então, quantas lâmpadas ele pode utilizar? Vai ser o número de lâmpada vezes a potência de cada lâmpada. Aqui seria a total, tá? Isso daqui vou colocar aqui do lado, total das lâmpadas. É igual a 49. Então, N vezes 5, que é a potência de cada lâmpada, é igual a 49. Então, isso vai dar aí, ó, um N 9,8 lâmpadas. Claro que não tem como você ligar 9,8 lâmpadas. Ou você liga 9 lâmpadas, ou você liga 10. Só que se você ligar 10 lâmpadas, aí ultrapassa. Ultrapassou a corrente total, queima. Então, obviamente, você vai ligar 9 lâmpadas. Ele é bem sacana, ó, porque tem o número 10 ali.
né? Você vai fazer as contas, aí você vai chegar em 9,8. 9,8 é aproximadamente 10. Não, se você ligar 10, você vai superar a potência total aí. Então não vai dar, vai acabar queimando o fusível. Maior número é 9 lâmpadas. Suave até aqui? Sim, né? Então, o 4 aqui, ó. O esquema mostra 3 fios ligados a uma fonte, entre os quais se ligam algumas lâmpadas iguais. Então, olha exatamente o esquema que eu falei, só que aqui você tem outra fase, né? Então, sistema bifásico aqui, ó. Você tem a 110 e você tem a menos 110. Por que você utiliza isso? Porque você tem equipamentos aí que ou trabalham numa DDP de 110, que são os equipamentos mais comuns, aí uma TV, um rádio, carregador de celular normalmente. Carregador de celular é bivolt, trabalha nas duas, né? Tá. E alguns que exigem uma potência maior, como chuveiro, ar-condicionado, talvez aí uma, sei lá, geladeira, talvez seria legal você colocar numa tensão maior, né? Como que eles têm uma potência maior, o que, que eles fazem? Você liga ele numa tensão maior, 220 volts, para não necessitar de uma corrente muito alta, porque exatamente a corrente que está associada com o efeito Joule. Então você tem aqui 3 fios ligados a uma fonte, quais se ligam algumas lâmpadas. E essas lâmpadas são iguais. Se elas são iguais, então olha aqui, ó. Vamos colocar para cada uma R. Parte de cima R, R, aqui também duas na parte de baixo. Então, quais são as tensões aí, ó? Qual a tensão aplicada às lâmpadas quando o fio neutro está ligado? Então você tem aqui da parte superior, elas ligadas a uma DDP de quanto? 110 menos 0, 110. Né? Todas essas quatro aqui em paralelo. E na parte inferior também, pessoal. Então elas estão ligadas aqui entre essas duas. Volta. Peraí. Aí. Então aqui na parte inferior, também a tensão que elas estão submetidas, ó, 0 menos 110. O que eu estou fazendo? 0 menos 110 vai dar também uma diferença de potencial de 110 volts, tá? Então a tensão que elas estão submetidas, todas elas, é 110 volts. Ótimo. Se o fio neutro quebrar no ponto P, então esquece isso daqui. Qual será a tensão aplicada às duas lâmpadas de baixo? Seguinte, ó. Então se você quebrar aqui, você vai ter o quê? Aqui, ó. É como se elas estivessem só ligadas na parte superior e na parte inferior. Fica 110 menos 110, menos 110, na verdade, né? Ó. Então seria isso daqui, ó. 110 menos 110. Você vai ter uma tensão aqui de 220 volts. Então é como se todas elas estivessem ligadas a uma tensão de 220 volts, tá? Só que elas vão receber tudo isso? Não. Por quê? É como se você tivesse na parte superior aqui, ó, 4 ligadas em paralelo, certo? Na parte inferior, 2 ligadas em paralelo. Então vou chamar aqui de resistência equivalente 1, resistência equivalente 2. Como que você vai calcular essa resistência equivalente? Bom, resistência equivalente 1 vai ser isso. Resistência equivalente 1 é ao valor de cada lâmpada, que é R, dividido pelo número de lâmpadas que você tem, que é 4. Certo? A parte inferior, a resistência equivalente 2, é igual a R, 2 lâmpadas, dividido por 2, então. Acabou. Então é como se você tivesse algo desse tipo, ó. Um resistor equivalente em cima, que seria R sobre 4, certo? E um resistor equivalente embaixo, que seria R sobre 2, tá? O que você pode falar? Que
essa resistência de baixo aqui, ó, claro, todas elas aqui estão submetidas a 220 volts. O que a gente pode afirmar? Concorda que a resistência de baixo é 2 vezes a resistência de cima. Concordam com isso, né? Que é R sobre 2. Poderia multiplicar tudo por 2, né? Ou por 4. Vamos multiplicar tudo por 4. Então, aqui seria R e aqui seria 2Rs. Certo? Só multiplicar cima e embaixo por 4. Colocar R', vai. Pra não... Tá. O que a gente tem pela primeira lei de Ohm? U é igual a R vezes I. Ou seja, a tensão ela vai ser, como que a corrente é a mesma que vai passar nessas resistências, que é I, então qual que vai receber maior tensão? A que tiver maior resistência. Ela é diretamente proporcional. Então concorda aqui que aqui você vai receber, digamos assim, 2U', e aqui em cima você recebe somente U'. Por quê? A resistência de baixo é 2 vezes maior do que a resistência de cima. E aí a gente tem que a soma dessas duas tensões aqui vai ter que dar quanto? A tensão total, que é 220 volts. Portanto, a gente pode falar isso. 220 volts é igual a U' mais 2U'. Então, 220 é igual a 3U'. 3U'. 220, opa, deixa eu só, U' aí é igual a, vai dar uma dízima aí, vamos deixar dessa maneira aqui, ó. Vamos colocar aqui, então vai ficar 220 dividido por 3, tá? O que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo qual será a tensão aplicada nas lâmpadas de baixo, ou seja, ele quer saber esse cara aqui, tá? 2U'. Portanto, na lâmpada de baixo, tensão U é igual a 2U', que vai ser igual a... vai dar uma dízima isso, né? Fica 2 vezes 220 dividido por 3. Isso dá... deixa eu ver. Dá aproximadamente 146 volts. 146,7 volts. Certo? Por que eu pude fazer isso daqui, ó? Falar que essa tensão aqui em cima é uma e a tensão embaixo é outra. Porque você tem as 4 lâmpadas de cima em paralelo e as 2 lâmpadas de baixo também, essas duas em paralelo. Então, eu calculei a resistência equivalente de cima, resistência equivalente de baixo. E aí é como se eu ficasse somente com duas em série. Duas em série, mesma corrente. O que muda para cada ponto aqui, ó, entre A e B, entre B e C? Muda a tensão. A tensão é diretamente proporcional à resistência entre esses pontos. Como você tem uma relação de resistências aqui que na parte entre B e C é 2 vezes maior do que a resistência de cima, então claro que a tensão no ramo de baixo, nessa parte de baixo, é 2 vezes maior do que a tensão em cima. E a tensão total tem que dar 220 volts. Por isso que eu cheguei nessa relação aí. Tranquilo? Opa, essas duas fases